paz, meus queridos. Bom dia. Um bom dia na presença do Senhor. Esse nosso Pai é maravilhoso, pois Ele nos sustenta, Ele nos cura, Ele nos liberta e Ele está conosco em cada momento, não importa a circunstância que estamos vivendo. Nós temos que aprender a viver na total dependência de Deus, do mesmo modo como fez Elias em 1 Reis 17, onde ele anuncia, onde ele prediz uma grande seca. Mas Deus não o deixa sozinho. Ele vai adiante, ele vai e prediz essa seca, que segundo a sua palavra, mas crendo, já tendo orado a Deus e crendo que Deus o sustentava, que Deus estava com ele, que ele jamais estava sozinho. E quando Deus o mandou além, ele sabia que Deus o sustentaria, e lá estavam os corvos para o sustentar. Ali diz: beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Quando ele foi à torrente do Querite, que fica na fronteira do Jordão. Então, meus queridos, essa certeza eu e você temos que ter, que onde quer que o Senhor nos envie, ali Ele estará para nos dar o sustento, a proteção, o cuidado que precisamos. Queridos, nós precisamos aprender a viver no sobrenatural de Deus, crer na sua providência. Nós não podemos nos abalar diante das circunstâncias, mas devemos crer que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus que ordena que o mar se abra, é Deus que ordena que os corvos tragam comida. Se você estiver disposto a caminhar com Deus, você verá o seu poder. E Ele lhe revelará em sua vida, mostrando o seu imenso poder. O poder que está em suas mãos para te dar vitória diante de qualquer circunstância ou provação. Lembre-se, você não estará sozinho. Deus estará sustentando você. Meu querido, minha querida, tenha essa certeza em seu coração. E se nós olharmos aqui para a vida de Elias, qual será que era o segredo para ele viver essa vida sobrenatural com Deus? Em primeiro lugar, ele confiava plenamente no Senhor e vivia na total dependência de Deus. Nós vemos que Deus protegeu o seu profeta nas mãos de Acabe. E ali no verso 2 e 3 nós podemos ver: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, a fronteira ao Jordão. Ali Deus havia mandado que ele fosse, e ali Deus o sustentou. Deus sustentou o seu profeta nesse lugar de maneira sobrenatural. Nós podemos ver ali no verso 5 e 6, que nos explica como foi. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Meu querido, você vê, Deus providenciou tudo o que ele precisava: água, alimento, cuidado, proteção. Você, no seu dia a dia, você tem aprendido a viver e a depender somente de Deus? É uma pergunta que nos fazemos e precisamos analisar o nosso viver, o nosso caminhar com Deus. Nós sabemos também que Elias vivia numa total
obediência a Deus. Elias obedeceu a Deus quando ele disse para ele ir a Sarepta. Porque nós podemos ver aqui no verso 9 que diz: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus já tinha falado com a viúva que viria um profeta, que precisaria ser sustentado. E Elias creu fielmente na palavra do Senhor e foi, sem murmurar, sem questionar. E ali Elias seria sustentado mais uma vez pelo próprio Deus, de uma forma sobrenatural. A mulher disse para ele, porém, ela lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse restinho de comida para mim e o meu filho, para nós comer e depois morreremos. Mas nós vemos que Elias diz para ela, inspirado pelo próprio Deus, já tendo a palavra de Deus em seu coração: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um pequeno bolo e depois traze-me aqui fora, para que assim, depois deste ato, farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! Naquele momento estavam sendo abençoados Elias, a viúva e o seu filho, com a promessa de estarem sendo sustentados pelo Senhor até novamente chover naquela terra e poder plantar e colher o seu alimento. E nós podemos perceber que ela fez isso. No verso 15 diz: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela obedeceu. A obediência dessa mulher, a palavra profética de Elias, produziu prosperidade em sua casa. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Aleluia! E nós podemos ver adiante: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Aleluia! Lembre-se, meu irmão, minha irmã, a obediência precede a bênção. Primeiro precisamos obedecer a palavra do Senhor, a ordenança do Senhor, para depois usufruirmos das bênçãos que Ele tem para derramar em nossas vidas. Essa passagem é tão linda e nos ensina essas preciosas lições. Mas nós também precisamos uma fé plena, abundante, inabalável em Deus. Nós precisamos crer que o que Deus está falando vai se cumprir. Elias fez assim. Elias clamou ao Senhor mais adiante e rogou que Deus ressuscitasse o filho da viúva. Nós podemos ver no verso 21 e 22 que diz o seguinte: o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Aleluia!
Veja que aqui nós estamos vendo que ela levou o menino para lá no quarto, dizendo que o Senhor estava aflita porque o filho havia morrido. Mas ele sabia que não, o milagre estava para acontecer. E nós podemos perceber que Elias experimentou o milagre de Deus porque ele exercitou a sua fé. Nós vemos que em Marcos 9, 23 diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Meus queridos, em Marcos 10, 27 nós podemos ler também: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Se nós nos apoiarmos nessa promessa, nós vamos estar mais firmes no Senhor, caminhar com passos certos, firmes, inabaláveis, rumo àquilo que o Senhor planejou para nós. Não vamos hesitar a todo tempo achando que as coisas não vão se realizar. Quando eu e você temos certo dentro de nós que para Deus tudo é possível e que nós estamos na total dependência dele, nós podemos crer, sem sombra de dúvidas, que os nossos sonhos, os nossos planos vão se realizar quando estiverem centrados na palavra de Deus. Mas eu te pergunto, como está a sua fé? Fraca, forte, mais ou menos? Por vezes você crê, outras vezes não. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, sua fé determina e respalda sua conquista no sobrenatural. É a fé, a certeza de que as coisas vão acontecer. Mesmo quando você ainda não vê, ainda não consegue tocar, ainda não consegue sentir, saiba que Deus já tem a tua vitória preparada no mundo espiritual. Isso é saber viver na dependência do amor de Deus, do cuidado de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos amados por Deus de uma forma incondicional e incomparável. A nossa dependência do amor de Deus é essencial para vivermos uma vida plena e significativa. E o apóstolo Paulo nos lembra em 1 João, no capítulo 4 e 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele, e as coisas começam a fluir. Quando vivemos na dependência do nosso amado Deus, encontramos força, segurança, propósito para enfrentar todos os desafios da nossa vida. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro mandamento, o maior mandamento, e a partir dele outras promessas vão surgindo. Nós vemos em 1 João 4, 8, na parte B, que registra que Deus é amor. Tudo ele faz por amor. Ele nos ama, ele nos adota, não porque eu e você somos amáveis, mas ele nos ama, porque amor é a natureza de quem ele é. Deus é amor. E nós vemos a partir da palavra de Deus que Deus amou tanto o mundo, apesar dos seus maus caminhos, das suas falhas, dos seus maus comportamentos, que deu seu Filho para que pudéssemos ser restaurados e estar nos relacionando de maneira correta novamente com Ele.
E ter fé é viver também na total dependência da palavra de Deus. Porque nós sabemos que essa palavra é verdadeira, eficaz, ela nunca volta vazia, sempre tem resposta. A palavra de Deus é uma bússola infalível para as nossas vidas. Ela nos dirige exatamente para o lugar certinho. Ela nos guia, ela nos instrui, ela nos fortifica, ela nos sustenta, ela nos exorta e ela nos revela a vontade de Deus, o nosso Senhor. Nós podemos ver no Salmo 119, no verso 105, que diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, é a palavra, e luz para o meu caminho. E quando nós dependemos da palavra de Deus, nós somos capacitados a tomar decisões sábias, a resistir às tentações do inimigo e a crescer no nosso relacionamento com Deus. Nós não vamos facilmente cair nas lábias do inimigo e tomar um caminho errado que nos afasta de Deus. Quando nós dependemos da palavra e temos ela gravada nas tábuas do nosso coração, quem dirige o nosso caminho é Deus e a sua palavra. Aleluia! Porque a palavra nos mostra os princípios eternos, os princípios do trono de Deus que devem orientar nossa vida, que nós devemos seguir. E essa palavra nos encoraja a confiar a Deus em todas as circunstâncias. Na dor, na doença, na luta, no desespero, no desemprego, na quebra de um contrato, na quebra de um relacionamento, em tudo, nós sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio de Cristo que primeiro nos amou. Mesmo que a circunstância diga que não, a palavra nos garante que Deus vai sim nos sustentar. Porque ali para Elias parecia o fim. Jezabel, a perversa rainha, estava perseguindo ele, tinha ameaçado de morte. Poderia parecer o fim, mas quando ele se entregou à total dependência de Deus, Deus foi traçando os caminhos, Deus foi providenciando sustento, água, comida, moradia, livramento, tudo que ele precisava para seguir avante, sem ter medo. Vem medo? Sim, mas Deus nos diz, não temas, eu estou contigo, eu te sustentarei. Esse é o nosso Deus. E Ele nos deixa o amigo, conselheiro, consolador, Espírito Santo. E por isso nós devemos viver na dependência do Espírito Santo. Nós não podemos ter uma vida verdadeiramente dependente de Deus se nós não temos a orientação e o poder do Espírito Santo em nossa vida. Jesus, Ele mesmo prometeu nos enviar o Espírito Santo para estar conosco e nos capacitar quando Ele voltaria ao Pai. E nós podemos ler em João 14, 16 e 17 que Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Que promessa sensacional! Não estamos sozinhos. E o Espírito Santo nos capacita a viver vidas transformadas, vidas restauradas,
vidas que têm o agir do próprio Pai e nos lembra todo dia das promessas de Jesus, das palavras de Jesus, e é Ele que nos capacita a vencer todas as lutas espirituais. No dia a dia, quando nos encontramos de frente com o desânimo espiritual, com a afronta do inimigo, com as portas fechadas, com as ciladas que o inimigo prega, com aquela língua enganosa que se levanta contra nós, nós podemos crer que nós temos o Espírito Santo que vai nos orientar, que vai nos capacitar, que vai nos trazer uma palavra de renovo e vai nos livrar de todo o mal, porque em Deus nós somos mais do que vencedores por Cristo. Aleluia, esse é o nosso Deus triuno, todo-poderoso, que nos incentiva, nos encoraja a nunca desistir, a caminhar, a perseverar e fazer da melhor maneira tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, seja no trabalho secular, seja no nosso ministério, que nós todo momento estejamos trabalhando como que se nós estivéssemos trabalhando para o próprio Deus, porque nós seremos testemunho vivo do amor de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas verão em nós o evangelho vivo sendo transmitidos através das nossas palavras, do nosso testemunho, das atitudes que tomamos frente a circunstâncias difíceis, complicadas, quando nós não rendemos toda a nossa vida ao desespero, mas nós professamos: eu tenho fé no Senhor Deus Todo-Poderoso e vivo na total dependência de Deus. Aleluia. Medite nessa palavra. Leia Elias 17, aqui Elias em 1 Reis 17, 18, e vá lendo e veja que história fascinante de provisão, de cuidado, de bondade de Deus com a vida do seu profeta. E com você é do mesmo modo. Deus abençoe a todos nós.